Olá, galera! Bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Hoje vamos dar continuidade, tá, ao conteúdo de Química da Célula que iniciamos na aula passada. Hoje falta a gente ver só apenas dois tópicos, que é ácidos nucleicos e as vitaminas, tá? Então, primeiro os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, eles são substâncias, tá, gente? Elas são encontradas no núcleo da célula. E essas substâncias, elas têm uma característica ácida, por isso esse nome, ácido nucleico. Mas hoje sabe-se que os ácidos nucleicos, eles não são encontrados apenas no núcleo das células. Existem outros locais das células, até em outras organelas. Mesmo assim, esse nome continuou, tá? Ácido nucleico. Então, qual a principal característica? Uma molécula, uma macromolécula. O que significa isso? Seria uma molécula gigante em termos de, certo, comparação no nível celular. E também ela é formada por vários nucleotídeos, tá? Não esqueçam mais desse nome, nucleotídeos. Agora vamos entender o que são esses nucleotídeos. Prestem atenção nessa figura aqui, ó. Olha aqui no mouse onde eu estou circulando. Isso aqui, gente, é um nucleotídeo, tá? Então, o nucleotídeo é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça para se formar um ácido nucleico. E de que é que o nucleotídeo é formado? Ele é formado de um fosfato, tá aqui ele, o amarelinho, a bolinha amarelinha. Isso aqui é o fosfato. O fosfato, ele se liga à pentose. Essa pentose, gente, é um açúcar, um tipo de carboidrato que a gente estudou na aula passada, tá? Pentose, penta vem de 5, porque esse açúcar tem apenas 5 carbonos, tá certo? Fosfato ligado à pentose, ligado a uma base nitrogenada. Então, isso aqui, essa molécula é um nucleotídeo, tá certo? Os nucleotídeos, eles se unem, ó. Vejam essa outra molécula aqui do lado. Eles se unem, eles se ligam uns aos outros e formam um ácido nucleico. Então, o ácido nucleico é uma macromolécula, tá certo? Formada pela união de vários nucleotídeos. Aí vejam essa figurinha aqui do lado. Isso aqui são os tipos de bases nitrogenadas que nós podemos encontrar, tá bom? Nos nucleotídeos. Aqui, ó. Aqui no nucleotídeo, base nitrogenada, existem 5 tipos. A primeira aqui, adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Então, esses aqui são aí os 5 tipos de bases nitrogenadas que a gente pode encontrar nos nucleotídeos, tá, gente? Isso aqui é extremamente importante vocês entenderem e até lembrar do nome dessas bases nitrogenadas, porque isso aqui vai depender exclusivamente do tipo lá do ácido nucleico, vai ser determinado exatamente por esses tipos de bases nitrogenadas, tá certo? E aqui nós temos a adenina e guanina, elas pertencem à classe das bases nitrogenadas púricas, tá? Já as outras, a citosina, timina e uracila, pertencem à classe de bases nitrogenadas chamada pirimidímicas, tá bom? Tem mais aí na frente que vocês vão dar uma olhada. Agora, prestem atenção nisso aqui. Existem 2 tipos de ácido nucleico, o DNA e o RNA. Eu acredito que todo mundo, em uma determinada época da vida, já deve ter ouvido falar em DNA. Todo mundo sabe que tem DNA, mas talvez nem todo mundo saiba onde ele está, qual a importância dele, o que realmente ele faz. Como é importante conhecer sobre o DNA, tá, gente? Primeira função do DNA, tudo. Ele tem todas as nossas informações genéticas. Tudo, qualquer informação nossa que tem dentro da gente está contida no nosso DNA. Então, é como se fosse uma receita, tá? Nossa receitinha de como fazer a gente. Todas as nossas características, gente, está no nosso DNA. Então, vejam aqui, ó, o que o DNA é importante. Os trechos de suas moléculas contêm informações genéticas codificadas que constituem os genes, tá? Então, gene, o que é gene? É como aqui, olha essa figurinha aqui. Aqui é o nosso DNA, uma foto aí do DNA. Cada pedacinho desse aqui do DNA, ele é formado por centenas de genes, milhares de genes. E cada gene desse, como eu pego aqui um pedacinho, eu tenho um gene. Esse gene determina alguma característica nossa. A cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo. Cada característica dessa é determinada por um gene diferente. E a gente herdou de quem esses genes? Dos nossos descendentes, dos nossos pais, tá? Tá bom? De descendentes não, dos nossos pais. Então, vejam só. Informações codificadas que constituem os genes. Assim, o DNA ele é fundamental no controle das atividades da célula, determinando suas características genéticas, tá? Então, toda a nossa informação genética está contida no DNA. Agora, vamos entender como ele é feito, tá?
Como eu disse, ele é um ácido nucleico, se ele é um ácido nucleico, ele é feito de nucleotídeo. Agora, vamos entender como é que esses nucleotídeos se organizam para formar esse DNA. A gente é acostumado a ver imagem de DNA, a gente vê aqui, ó, eu estou circulando aqui com o mouse. A gente é acostumado a ver assim, ó, não é? Ele enroladinho, bonitinho, formando assim que nem um cachinho do cabelo. Beleza, vamos entender por que que isso acontece. Vejam só. Primeiro, suas moléculas são formadas por duas fitas ou cadeias de desoxirribonucleotídeos. Parou. Que nome terrível, né? De entender, mas vocês vão entender o que é. Vocês nunca mais vão achar esse nome feio. Primeiro, olhem para cá. O DNA, ele é formado por duas fitas de nucleotídeo. Tá aqui uma fita, ó, olha aqui o meu movimento aqui do mouse. Tá aqui outra fita. Então, ele é formado por duas fitas de nucleotídeo. No slide anterior, eu mostrei que o nucleotídeo é formado de fosfato, de uma pentose, que é o açúcar do DNA, e de uma base nitrogenada. Então, aqui eu tenho duas fitas, e essas fitas, vocês estão vendo que elas estão ligadas umas às outras. Eu explico já como, tá? Vejam esse nome aqui, horroroso, de grande. Não, horroroso não, lindo, que a biologia é linda. Desoxirribonucleotídeo. Vamos entender o que é isso. Primeiro, desoxirribose. Isso é o nome do açúcar do DNA. O açúcar do DNA, isso aqui laranjinha, ó, tá vendo que parece a colmeia de uma abelhinha? Isso aqui é o açúcar do DNA. O nome do açúcar do DNA é desoxirribose. Por que, professor? Ele tem um nome tão feio. O que foi que ele fez para merecer isso? Vejam só. Essa figurinha aqui, ó, que eu coloquei agora, presta atenção. Aqui, olha o movimento do mouse. Eu tenho o desoxirribose, isso aqui é o açúcar do DNA, tá vendo ele aqui? Aqui é a fórmula molecular dele. Observem que nessa fórmula aqui, eu tenho o carbono, que ele é ligado, tá vendo? Ao OH, um H, aqui eu tenho outro carbono que é ligado, e aqui, quando eu chego aqui, no terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quando eu chego no terceiro, no carbono 2, aliás, eu tenho um H, tá vendo? Eu tenho um hidrogênio. Então, por esse motivo, só por esse motivo, quando chega aqui no 2, esse carbono 2, ele é ligado a um hidrogênio, é por esse motivo que o nome do açúcar do DNA é desoxirribose, tá? Aí você olha esse outro aqui, que é chamado de ribose. Esse açúcar aqui é o açúcar do RNA, que a gente vai ver já já. O açúcar do RNA, ao invés de ele ser ligado a um hidrogênio, vocês estão vendo aqui, ele é ligado a um OH. Tá, ó. Então, isso aqui é a diferença. É uma das diferenças entre DNA e RNA. Quando terminar essa aula, eu quero que vocês consigam identificar a diferença, as várias diferenças do DNA e o RNA, tá? Se vocês conseguirem identificar isso, beleza para vocês. Então, aqui eu tenho uma das diferenças. O açúcar do RNA é ribose, porque aqui no carbono 2 ele é ligado a um OH, e o açúcar do DNA é o desoxirribose, porque lá no carbono 2 ele é ligado a um H, que é um hidrogênio, tá? Então, por esse motivo, eles têm esses nomes diferentes. Então, vamos voltar aqui, ó. Suas moléculas são formadas por duas fitas, vocês já entenderam aqui que são duas fitas de nucleotídeos, ou cadeias de desoxirribonucleotídeo. O que é desoxirribonucleotídeo? É o açúcar do DNA juntamente com o nucleotídeo, tá, gente? Aí forma esse nome, desoxirribonucleotídeo, tá? Unidas uma à outra por meio de ligações de hidrogênio. Venham para cá de novo para essa figura. Vocês estão vendo aqui eu tenho nucleotídeo, aqui eu tenho outro. Vocês estão vendo que o A, tá vendo o A, que é o adenina, lembrem disso. Ligado ao T, que é timina, eu explico já isso. Eles estão ligados por esses pontinhos aqui, isso aqui é chamado de pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio, elas ligam as moléculas uma à outra, tá? E elas ficam formando tipo escadinha, tá? Depois que elas ficam bem ligadinhas, elas fazem isso, elas enrolam. Então, elas ficam nesse sentido de alfa-hélice, tá certo? Por dentro da nossa célula, ela é toda enroladinha. Parece o cachinho de cabelo. Ela não tá em forma de escadinha como aqui tá na figura, não. Aqui tá só para que vocês entendam, tá certo? Então, vejam só, vamos ver se vocês entenderam. Suas moléculas são formadas por duas fitas ou cadeias de desoxirribonucleotídeo unida uma à outra por meio de ligações de hidrogênio, que são feitas entre as bases púricas, que é a adenina e guanina, de uma cadeia e as bases pirimidímicas, timina e citosina de outra cadeia. Professor, o que é isso? Vejam só. Esse pequeno trecho está explicando o seguinte, gente, que A, que é uma base púrica, só se liga a T, que é uma base pirimidímica, tá? A só se liga a T, T só se liga a A. Então, isso é essencial para que vocês entendam. Na molécula de DNA, A só vai se ligar a T. Se não tiver o T aqui, ó, que aqui tem um A,
Lá, ela tem que se ligar à molécula seguinte para formar a molécula DNA. Se não tiver o A de um lado e o T do outro, então não se liga, tá certo? Então A só se liga a T, T só se liga a A. Do mesmo jeito, G só se liga a C e C só se liga a G, tá certo, gente? Isso aqui, só essas 4 bases nitrogenadas. Se vocês notarem que no slide anterior eu falei que tem uma base nitrogenada uracila. Essa base não existe no DNA, só vai existir no RNA, tá certo? Então, no DNA só tem adenina, timina, guanina e citosina, tá? E citosina. Só existem esses 4 tipos de base nitrogenada. Aí, desde que o mundo é mundo e a biologia é biologia, a gente utiliza uma forma fácil para lembrar, para vocês notar. Adenina, timina, adenina, guanina, citosina, que aí esquece. Aí a gente utiliza uma forminha de lembrar. Não sei se vocês conhecem esses cantores da música popular brasileira. Agnaldo Timóteo. Vocês conhecem? Se não conhecem, pesquisem. Gal Costa, conhece essa cantora? Pois é, eles são extremamente importantes para a molécula do DNA. Por quê? Porque eles nos ajudam a lembrar quem liga a quem. Por exemplo, Agnaldo Timóteo. Tá vendo? Adenina, timina, Agnaldo Timóteo. É para lembrar que A só se liga a T e T só se liga a A. Gal Costa. G só se liga a C, C só se liga a G, tá certo, gente? Aqui, ó, Timóteo, Agnaldo, Costa, Gal, tá? Se vocês acompanharem aqui no desenho da molécula do DNA, vocês vão ver direitinho que não pode fugir dessa sequência. Se fugir a uma mutação, vai estar errado, tá bom? Aí, olhem também outra coisa, que é bem importante. Agnaldo e Timóteo, eles são unidos por apenas duas ligações de hidrogênio, enquanto Costa Gal ou Gal Costa são ligadas por 3, ó. Vocês podem observar. Então, aqui, gente, vocês acabaram de aprender como é a estrutura da molécula DNA, tá? Se vocês entenderem isso aqui, vocês acabaram de aprender, que é formada de nucleotídeo, que o açúcar do DNA é uma desoxirribose, tá? Que só o DNA tem esse açúcar, que as bases nitrogenadas do DNA é só adenina, timina, guanina e citosina, e que Agnaldo só se liga a Timóteo e que Gal só se liga a Costa. E que as pontes de hidrogênio que liga Agnaldo e Timóteo são 2 e que as pontes de hidrogênio que liga Gal Costa são 3. Aprenderam tudo sobre a molécula do DNA que vocês tinham que saber, né? A parte primordial. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora vamos para o RNA. Ah, não, primeiro duplicação. É uma peculiaridade extremamente importante que eu tenho que falar sobre essa molécula, é a sua capacidade de duplicar-se. Ela é incrível, a biologia é linda, essa molécula é perfeita, é lindo, maravilhoso estudar o DNA, gente. Veja que molécula incrível. Essa molécula ela tem uma propriedade importante, que é a capacidade de se autoduplicar. Ela se duplica e isso é lindo. Bem, as nossas células elas estão se dividindo. Desde que a gente nasce, desde que a gente está no útero da nossa mãe lá, só uma única célula, ela começa a se dividir e começa a formar um embrião e a gente vai se desenvolvendo, as nossas células elas estão se dividindo pelo processo de mitose, tá? E ainda tem a meiose que acontece lá no nosso útero, meninas, lá no nosso útero, não, perdão, nos nossos ovários, formando os nossos óvulos, e nos meninos dentro do saco escrotal de vocês, dentro do testículo de vocês, formando o espermatozoide. Tá? Que essas células elas são formadas por uma divisão chamada meiose. O restante das células do nosso corpo formado por mitose. Então essas células elas se dividem. Para que elas se dividam, tudo de dentro dela tem que se duplicar, tem que se dividir também. E o nosso DNA também. Então veja que lindo. Olha esse desenho aqui, ó. Olha, preste atenção nesse desenho, nessa escadinha. O DNA está enroladinho, aí aqui ele está em forma de escadinha para que vocês entendam melhor. Então lá dentro da nossa célula, quando ela vai se dividir, vem uma enzima, uma proteína lá, uma enzima, que é chamada de DNA helicase, porque ela vem fazendo isso, ó, ela corta. Então, ela corta a molécula DNA no meio. Então, aqui eu tenho ó, 2 fitas de nucleotídeos separadas. Isso é tão perfeito. Enquanto isso acontece, vem outra molécula, vem outra proteína, que é chamada DNA polimerase. Ela começa a ler. Lê o quê? Lê as letrinhas do nosso DNA, o nosso código genético. Isso é lindo, gente. Fica imaginando isso como eu estou agora. Então, vem a proteína aqui, ó, ela lê essa. Agnaldo, aí ela pega bota um Timóteo. Gal, ela bota um Costa. Costa, ela bota um Gal. Timóteo, ela bota um Agnaldo, tá, gente? E ela começa a fazer essa montagem, como uma montagem do quebra-cabeça. E aí vai montando as 2 fitas. Então, em seguida, nós teremos 2 fitas agora de DNA duplicadas.
Sendo que é uma peculiaridade, preste atenção nisso que eu vou ler agora. Olha. A duplicação do DNA é chamada de semiconservativa. Ou seja, a partir de uma molécula do DNA formam-se duas outras iguais a ela. E nesse processo, cada novo DNA mantém uma das cadeias da molécula mãe. O que foi que eu acabei de ler aí, para vocês entenderem. A molécula ela é cortada, moléculas novas são adicionadas a elas, e aqui eu tenho duas novas fitas de DNA. Sendo que ela é semiconservativa, por quê? Porque ela conserva a metade, ó, essa parte aqui de lilás, roxo, sei lá qual é essa. Ela é a célula molde, ela é o da mãe, ó, é como da fita mãe. E aqui de verdinho eu tenho uma fita nova que foi feita através da leitura da fita antiga. Então é por esse motivo que ela é chamada de semiconservativa, porque ela conserva a metade dela, tá? Do DNA original. E a outra metade é uma fita nova. Então isso é uma característica do DNA que eu espero que vocês tenham entendido, tá certo, gente?